Estudando direito internacional público ou privado, sempre surgem as questões durante o trabalho, durante os estudos. E é exatamente o que nós estamos fazendo aqui, pegando essas questões que surgem durante os estudos e abordando esses temas, enfrentando esses temas, são questões importantes que ajudam de fato a sedimentar o conteúdo outrora estudado. Então vamos dar uma olhada na primeira questão que nós temos aqui. Vamos lá. Quais as primordiais fontes do direito internacional privado? Muito cuidado, preste atenção. Nós já havíamos afirmado que o objeto do direito internacional privado nada mais é que a coordenação em relação à aplicação das normas estatais no que tange a fatos transnacionais que repercutem na vida social do indivíduo. Então podemos dizer que o direito internacional privado irá decidir a respeito e indicar qual será a norma aplicável àquele caso apresentado. O direito internacional privado, ele não resolve a substância da questão trazida. Ele não enfrenta o problema. Ele tão só define, diante de uma constelação de ordenamentos jurídicos editados por estados soberanos, ele irá decidir qual será a norma aplicada àquele caso concreto, qual será a norma estatal aplicada àquele caso, àquele fato transnacional que repercute na vida do indivíduo. Mas para ele fazer isso, a gente já percebe que ele precisa de instrumentos. Então, o direito internacional privado ele precisa de instrumentos para que ele oriente, para que ele determine isso. E quais são os instrumentos colocados à disposição? Evidentemente que nós vamos encontrar aqui as fontes, os instrumentos internacionais e os instrumentos nacionais. Ora, se eu tenho um fato, vamos imaginar um contrato celebrado por mim com uma empresa norueguesa estabelecida na Noruega, e esse contrato tem cláusulas, tem tudo ali bem definido. A questão é, surgindo um conflito no cumprimento desse contrato, qual é a norma que será aplicada? A brasileira, a norueguesa ou outra? Quem irá definir isso? Quem irá indicar qual será essa norma? Cabe ao direito internacional privado estabelecer, de fato, coordenar, de fato, e estabelecer qual será a norma a reger essa relação jurídica. Mas para ele estabelecer qual é a norma que regerá essa relação jurídica, ele precisa de instrumentos. Obviamente que eu tenho os instrumentos internacionais, tratados, costumes, princípios internacionais. Mas eu não posso negar que o direito interno, o direito nacional, também se mostra como um instrumento muito valioso. Então eu terei ali normas internacionais, fontes internacionais e fontes nacionais. Quando se fala de fontes nacionais, no nosso caso, nós vamos nos deparar com a Constituição Federal, com as leis, dentre as quais se destacam o Código de Processo Civil, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o Código Civil, Código de Processo Penal e outras mais. Então, para que se determine qual é a norma aplicável a uma determinada situação, eu preciso me valer do quê? De todos esses instrumentos. Então eu posso dizer que o direito internacional privado, que tem como objetivo estabelecer qual é a norma diante de uma constelação de estados soberanos, qual é a norma que irá reger determinado fato transnacional, fato esse que repercute na órbita jurídica individual, fato esse que repercute em relação ao indivíduo. E para ele definir isso, obviamente ele precisa de fontes. Quais fontes? Fontes normativas nós teremos. Em âmbito internacional, nós vamos encontrar, vamos lá, rememorando, nós vamos ter os tratados, os costumes internacionais, os princípios gerais de direito internacional. Em âmbito nacional, no nosso caso, teremos a Constituição e as leis, tá certo? Então, o direito internacional privado irá se valer desses instrumentos para definir qual será a norma aplicável à situação apresentada. São estas, então, as fontes primordiais do direito internacional privado. Agora, o que significa método indireto de aplicação do direito internacional privado?
A pergunta não tá adequadamente elaborada, mas eu consigo aqui trabalhar em relação a ela. Então vamos lá, olha. O direito internacional privado, definição que nos é trazida, especialmente levando em conta a doutrina nacional, ele não soluciona o problema, ele não resolve o problema. No exemplo que eu dei, nós temos um contrato celebrado por mim e uma empresa norueguesa. Eu estou aqui no Brasil, a empresa na Noruega, nós entabulamos, fazemos esse contrato e surge durante o cumprimento desse contrato dúvida sobre como cumprir as cláusulas contratuais, o que reza uma determinada cláusula. Então, o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que haverá divergências e conflitos no que tange a essas cláusulas contratuais. Quem é que resolve esse conflito? Não é o direito internacional privado que irá definir esse conflito. O direito internacional privado, ele não soluciona o problema. Ele não resolve o conflito posto. Ele não soluciona o caso concreto. Não é o direito internacional privado que irá dizer, olha, nesse contrato tem razão o Júlio, tem razão a empresa norueguesa. Não. O direito internacional privado irá, diante de uma constelação de estados soberanos, definir qual é a norma que irá reger aquela situação apresentada. Daí falar-se que estamos diante do método indireto. O direito internacional privado, ele é aplicado de forma indireta, método indireto, pois o direito internacional privado, ele irá indicar qual será a norma estatal ou a norma transnacional que irá reger aquela determinada situação, aquele determinado fato. Isso é método indireto. Nós temos o método indireto, que pode ser, preste bastante atenção, ele pode ser um método indireto rígido ou flexível, e o flexível pode ser aberto ou fechado. Esses detalhes nós exploramos durante as nossas aulas, distinguindo método indireto rígido, método indireto flexível. Só para trazer aqui, abrir um parênteses de maneira muito simples a respeito disso. Método indireto rígido é aquele que não se preocupa qual será o resultado da solução do problema. Então, por exemplo, eu tenho um problema A, que é essa discussão contratual entre o Júlio e a empresa norueguesa. Pelo método indireto rígido, o direito internacional ele irá definir qual é a norma que regerá esse fato, independentemente do resultado que há de virar dessa solução. Não me interessa se a lei que regerá aquele fato me traz a solução A ou B, não me interessa. Se ela é prejudicial ou não ao Júlio, isso não me interessa. O que me interessa é que, diante de toda a constelação de ordenamentos jurídicos, levando em conta alguns critérios, eu defini que é a lei A que irá reger, independentemente do resultado que advenha da aplicação dessa lei. Agora, há o método indireto flexível em que o direito internacional privado irá, diante de uma constelação de ordenamentos jurídicos, definir qual será a lei a ser aplicada, entretanto, irá se preocupar com o resultado dessa aplicação. Um exemplo, quando se fala da sucessão de bens de estrangeiro, bens estes que estejam situados no Brasil. Então, o estrangeiro faleceu, ele tem bens no Brasil e tem filhos brasileiros. Imaginemos que ele tenha falecido em Portugal, domiciliado em Portugal. A sucessão será regida pela legislação portuguesa, porque, em relação à sucessão, aplica-se a lei do domicílio do decujus, ponto. Exceto no que se refere a bens situados no Brasil, quando eu tenho filho ou cônjuge brasileiro. Neste caso, aplica-se a lei brasileira em benefício do filho ou do cônjuge brasileiro. Isso significa que, se a lei brasileira for prejudicial, nós vamos aplicar a portuguesa. Perceba que, neste caso, os critérios estão me permitindo definir entre a lei brasileira e a lei portuguesa, todavia se preocupando com o resultado. Se o resultado é benéfico ou não à prole brasileira, ao cônjuge brasileiro.
Portanto, aqui eu tenho o método indireto flexível, tá bem? Por quê? Porque não basta definir, olha, aplica-se a lei brasileira e não me interessa se ela é prejudicial ou não. Aqui o legislador está preocupado, sim, com o resultado. Então perceba que o método ele é indireto, porque ele não soluciona o problema. Ele pode ser rígido, não se preocupando com o resultado da lei definida como aplicável, mas pode ser flexível, preocupando-se sim com o resultado da lei que será aplicada. Tá bem? Então, isso significa o método indireto que é adotado aqui no direito internacional privado. Vamos à próxima questão que nós temos? Vamos lá. A respeito da capacidade de contrair obrigações contratuais, aplica-se a lei do país, da nacionalidade do interessado? Ponto. Vamos lá. Para resolvermos essa questão, nós precisamos dispensar atenção à lei de introdução às normas do direito brasileiro. Quando se fala de obrigações contratuais, vamos lá, vamos primeiro caminhar no que se refere às obrigações contratuais. Quando se refere às obrigações, a lei de introdução ela diz o seguinte: no que se refere à qualificação e à regência das obrigações, ou seja, irá qualificar e reger as obrigações, a lei, olha o que eu vou dizer, a lei do país onde essas obrigações se constituíram. Então, onde foi celebrado o contrato, aplica-se a lei daquele país. Aplica-se a lei, portanto, ao contrato tal do país onde aquele contrato se constituiu. O parágrafo 2º do artigo 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro diz o seguinte: reputa-se contraída a obrigação no país em que está domiciliado o proponente do negócio. Isso no caso das obrigações entre ausentes. Vamos ao exemplo. Eu moro no Brasil, contrato uma empresa norueguesa, tá bem? Eu estou contratando, então eu mando a proposta para a empresa. Qual é o país, qual é a lei que regerá esse contrato? É a lei do meu país. Por quê? Eu fui o proponente, estou domiciliado aqui, regerá este contrato a lei do meu país. Se fosse o inverso, a empresa norueguesa me manda a proposta, eu a aceito. Reputa-se constituído o contrato no domicílio do proponente. Aplica-se então a este contrato a lei norueguesa. Ponto. Essa é a solução como regra no que se refere às obrigações contratuais. Agora, se o contrato é feito entre presentes, por exemplo, eu e o representante da empresa norueguesa, nós nos reunimos em Portugal para assinar o contrato. Celebramos o contrato em Portugal. Aplica-se a lei portuguesa, porque lá se constituiu a obrigação. Perfeito, é exatamente isso que nós temos em relação aos aspectos obrigacionais. Só que a questão, vamos pegar ela novamente, a questão não está perguntando isso. Ela está dizendo, olha, a respeito da capacidade de contrair as obrigações contratuais, aplica-se a lei do país, da nacionalidade do interessado? Errado. Ah, então aplica-se a lei do país onde se constituiu a obrigação? Também errado. Eu não estou tratando na questão da obrigação em si. Eu estou tratando da capacidade do júri contrair a obrigação ou não. E a respeito de capacidade, a gente tem que observar o que há no artigo 7º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Lá diz o seguinte: no que se refere à capacidade, aplica-se a lei do país em que está domiciliada a pessoa interessada. E é exatamente essa lei que será aplicada no que se refere à capacidade. Tá bom? Vamos lá, vamos ver outra questão que nós temos em relação a direito internacional privado. De acordo com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no caso do casamento, tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos de invalidade do matrimônio a lei do primeiro domicílio conjugal? Perfeito. É exatamente o que nós encontramos no artigo 7º, parágrafo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Mas é muito estranho, né? Preste atenção. O brasileiro, domiciliado no Brasil, irá se casar com uma argentina
domiciliada em Buenos Aires. Celebram o casamento aqui no Brasil. Percebam que são nubentes que têm domicílios diversos. Um mora no Brasil, outro mora na Argentina. Celebra o casamento. Depois de celebrado o casamento, estabelecem o primeiro domicílio do casal no Uruguai. Então eles vão para o Uruguai e o primeiro domicílio é no Uruguai. Eventual vício, eventual invalidade desse casamento, tá? Casamento que fora celebrado no Brasil, eventual invalidade do casamento será regida pela lei uruguaia, pela redação que eu tenho no artigo 7º, parágrafo 3º. Se casaram no Brasil, respeitando as leis brasileiras, respeitaram as formalidades todas, se mudaram para o Uruguai. Agora, eventual invalidade do casamento será regido pela lei uruguaia. É o que se extrai do artigo 7º, parágrafo 6º. Ou seja, se os nubentes possuem domicílios diversos, aplica-se no que se refere à invalidade do matrimônio a regra do primeiro domicílio do casal, a lei do primeiro domicílio do casal. O que é um manifesto equívoco, apesar de estar na lei isso. O Supremo Tribunal Federal, enfrentando o tema, disse o seguinte: olha, o que está escrito no parágrafo 3º é inócuo, é inaplicável, não tem como se aplicar essa regra que eu tenho ali. Entretanto, apesar dessa observação do Supremo, apesar de demonstrar-se que é uma lei, é um dispositivo inaplicável, ele tem sido cobrado constantemente em prova. E é perguntado, de acordo com a lei de introdução às normas do direito brasileiro, os nubentes domiciliados tendo domicílios diversos, qual será a lei que será aplicada para reger a invalidade do casamento? E aí tem se definido, evidentemente, que é aquela do primeiro domicílio do casal, nos termos da literalidade do artigo 7º, parágrafo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então a gente tem que tomar cuidado em relação a esse tema. Vamos lá, vamos à próxima questão. Vamos observar. De acordo com o STF, há alguma crítica ao artigo 7º, parágrafo 3º da LINDB? Acabei de ressaltar aqui que há, sim, há crítica. O Supremo diz que aquele dispositivo, artigo 7º, parágrafo 3º, ele é inócuo, é inaplicável, não tem como aplicá-lo, não há razão de existência, houve um manifesto equívoco do legislador em relação àquele dispositivo. Vamos lá, vamos observar o que nós temos em relação a bens. Em relação aos bens situados no Brasil, aplica-se a lei brasileira. Preste atenção. Em relação aos bens, a gente tem que tomar cuidado. Há bens imóveis e há bens móveis. Bens imóveis e bens móveis. Em relação aos imóveis, aplica-se a lei do país onde eles estão situados. Ponto. Em relação aos móveis, eu tenho que tomar cuidado, porque há duas categorias. Há móveis de localização permanente e há móveis que não são de localização permanente. Por exemplo, esse smartphone, essa caneta. São móveis que eu posso levar comigo, e normalmente eu levo. Então são móveis que não têm localização permanente. Perfeito? Em relação aos imóveis, vou retomar, imóveis, aplica-se a lei do país onde estão situados. Em relação aos móveis de localização permanente, aplica-se a lei do país onde estão localizados, estão situados. Aos móveis que não têm localização permanente, é esse caso, aquilo que eu trago comigo, aplica-se a lei de meu domicílio. Tá bem? De onde está localizado o indivíduo, onde eu estou domiciliado. Aí sim eu tenho uma alteração, tá certo? Então, voltando à questão, em relação aos bens situados no Brasil, aplica-se a lei brasileira. Sim, em relação aos imóveis situados aqui, aplica-se a lei brasileira. Em relação aos móveis de localização permanente, aplica-se a lei brasileira. Em relação aos móveis que não tenham localização permanente, aplica-se a lei brasileira, se domiciliado aqui o seu titular. Vamos a outra questão em relação ao tema. Vamos lá. Aplica-se a lei brasileira em relação às obrigações contratuais contraídas na Argentina. A lei brasileira, lembre sempre, quando se fala de obrigações, nós temos aquela regra. Qual é a regra? Em relação às obrigações, aplica-se a lei do país onde estas obrigações se constituíram. Portanto,
Se a obrigação foi contraída na Argentina, se o contrato se constituiu na Argentina, aplica-se a lei argentina. Lembrando sempre de um detalhe. Quando estou falando de contratos entre ausentes, aquele contrato que é celebrado à distância, eu, Júlio, aqui no Brasil, Antônio, lá na Argentina, vamos fazer um contrato. Eu mando a proposta para ele, ele aceita a proposta. Onde se constitui a obrigação? No Brasil, porque diz a lei que quando estamos falando de um contrato entre ausentes, reputa-se constituída a obrigação no domicílio do proponente. Portanto, aplica-se a lei brasileira neste caso. Vamos inverter. Antônio, da Argentina, me manda a proposta. Eu aceito. Qual lei que se aplica? Lei argentina. Por quê? Porque reputa-se constituída a obrigação lá quando houve a proposta, no domicílio do proponente. Portanto, lei argentina. Agora vamos a uma outra questão sobre o tema. Aplica-se a lei do país em que era domiciliado de cujos a sucessão de seus bens, ainda que situados no Brasil. Muito cuidado. Nós temos a regra. Qual é a regra? Aplica-se à sucessão a lei do domicílio do de cujos. Ponto. Entretanto, se estamos falando de bens de estrangeiros, bens que estão situados no Brasil, e eu tenho filho e cônjuge brasileiro, aí aplica-se a lei brasileira, exceto se a lei do de cujos for benéfica aos filhos e ao cônjuge brasileiro, tá bem? Então, a regra é, quanto à sucessão, aplica-se a lei em vigência, a lei do país, perdão, do domicílio do de cujos quando de seu falecimento, exceto no caso de estrangeiro com bem situado aqui no país, no Brasil, com filhos ou cônjuge brasileiro, aplica-se a lei brasileira neste caso, desde que ela seja benéfica em relação à lei do de cujos, tá bem? Então, essa a gente tem que tomar cuidado em relação a esse detalhe. Vamos lá. Compete ao Poder Judiciário brasileiro processar e julgar com exclusividade a confirmação de testamento particular celebrado em Portugal? Sim, de acordo com o artigo 23 do Código de Processo Civil, obviamente que eu estou falando de sucessão em que tem repercussão em face do brasileiro, aí nós teremos a definição do Poder Judiciário brasileiro com exclusividade, tá certo? Então, eram essas as questões que nós tínhamos aqui em relação a esse tema, são questões que surgem a todo momento quando a gente trata de direito internacional. E muitos detalhes nós tratamos do nosso curso que é direcionado à prova, e ali a gente trata de maneira detida, de maneira cautelosa, a respeito do aspecto teórico, a respeito de questões objetivas e outros assuntos mais, tá bom? É isso aí.